Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós então, que alegria, que satisfação estar aqui para dar continuidade e prosseguimento à nossa matéria de legislação especial, Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Estamos falando da questão envolvendo o juiz das garantias, suspenso, mas não ainda declarado inconstitucional. Então é bom a gente ficar esperto, certo? O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade, da investigação criminal. Então vejam que ele tem um espaço temporal de atuação. Ele não atua no processo. O juiz de garantias não atua no processo. Se deem conta disso, ele não atua no processo penal. A atuação do juiz de garantias é na investigação, onde a polícia atua e ele fiscaliza a legalidade. E pela salvaguarda dos direitos individuais, franquia tenha sido reservada a autorização do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Agora vem um rol, e um imenso rol, deixando claro, esse rol, ele é taxativo, certo? Esse rol é taxativo. Então ali está, certo? Rol taxativo, ou seja, as únicas prerrogativas do juiz das garantias são esses que estão nessa lista. Vamos lá? Vamos lá então. Receber a comunicação imediata da prisão. A Constituição diz que todo preso tem que ser encaminhado imediatamente ao juiz e a comunicação da prisão imediatamente a ele. Vai se encaminhar ao juiz das garantias. Nos termos do inciso, aqui está, 62 do artigo 5º da Constituição. Receber o auto de prisão em flagrante, ou seja, ocorre o flagrante, vai para a delegacia, o delegado lavra o auto de prisão em flagrante, o delegado lavra o APF, certo? E encaminha ao magistrado, tá aqui, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade, para ver se o flagrante é legal ou ilegal. Se o flagrante é legal, o juiz homologa. Se o flagrante é ilegal, o juiz vai efetuar o chamado relaxamento da prisão, observado o disposto no artigo 310 do CPP. Até aqui tranquilo, é o que um juiz faria. É que antes, pessoal, o juiz que praticava esses atos, ele poderia também atuar no processo. Com o juiz das garantias, nós temos funções dicotômicas, separadas. Zelar pela observância dos direitos do preso. Um preso, quando se fala aqui em direitos dele, nós não estamos falando apenas do preso condenado com trânsito em julgado, certo? Não é isso. Não se trata disso, tá? Não se trata disso. Estamos falando de qualquer pessoa que está cerceada a sua liberdade. Pode ser um preso em flagrante, pode ser um preso temporário, pode ser um preso preventivo, certo? É zelar pelos direitos dele. O preso perde um direito. Qual é o direito que o preso perde? O preso perde o direito à sua liberdade. Esse é o direito que ele perde. Ele perde o direito à sua liberdade. Mas ele não perde o direito à dignidade, ele não perde direito à alimentação, ele não perde direito a vestuário, ele não perde direito à saúde, certo? A honra a ser chamado pelo nome, isso ele não perde. O juiz das garantias vai zelar por isso, certo? Podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Cuidado, esse é qualquer tempo, que é nos limites da investigação. Se for em ação penal, acabou a atuação jurisdicional do juiz das garantias.
certo? Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, até mesmo aquelas, meus amigos, diligências que o delegado pode fazer sem reserva de jurisdição, como, por exemplo, a reconstituição de um crime, que nós chamamos de reprodução simulada dos fatos, né? Inclusive essa, certo? Então, ser informado. 5, decidir. Se fala decidir, então ele vai dar uma escolha, ele vai dizer sim ou não. Sobre o requerimento de prisão provisória. Prisão provisória aqui, meus amigos, são duas. PT, prisão temporária, ou PV, prisão preventiva. Certo? A prisão temporária, ela tem um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Certo? 5 dias prorrogáveis por mais 5. Se for crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Todavia, se for prisão preventiva, não há prazo. Certo? Só que a atuação do juiz das garantias vai até o momento das investigações. Feito o relatório, é enviado ao MP oferecer denúncia para um outro juiz. Então, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Como, por exemplo, mandado de busca e apreensão, certo? Interceptação telefônica, que exigem infiltração policial, que exigem reserva de jurisdição. É função do juiz das garantias. Esse é o inciso 5. O 6 continua falando sobre as prisões. Prorrogar a prisão provisória. Se a prisão temporária é 5, ele pode prorrogar por mais 5. Se é 30, pode prorrogar por mais 30. Se os motivos da preventiva persistirem, ele pode prorrogar a prisão preventiva também, certo? Ou outra medida cautelar. Por exemplo, uma interceptação telefônica que tem um prazo de 15 dias. Ele pode prorrogar por mais 15, certo? É prerrogativa dele. Bem como substituí-las ou revogá-las. Como assim? Às vezes, pessoal, a prisão preventiva não se faz necessária. Às vezes, uma medida cautelar diversa da prisão já é suficiente. Então, o juiz das garantias tem esse poder. O juiz das garantias tem o poder de fazer a substituição da prisão preventiva por uma medida alternativa, certo? Diversa da prisão. Por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares, de se aproximar de algumas pessoas, coisas do gênero, né? Isso ele pode fazer também, certo? No primeiro caso, que é prorrogar a prisão provisória, ele tem que dar o direito do contraditório em audiência pública e oral. Ele tem que marcar uma audiência e permitir que a defesa diga que não há necessidade de prorrogar a prisão provisória, certo? Ou seja, ele não pode fazer isso de forma inaudita altera pars, ou seja, contraditório diferido. Ele determina e comunica depois. Não. É preciso marcar uma audiência permitindo que o preso se manifeste. Isso é uma atitude que o pacote anticrime meio que inovou. Torceu o nariz de muita gente também. Certo? Na forma do disposto nesse código ou em legislação especial. 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis.
Por exemplo, tem que ouvir testemunhas, mas tem uma testemunha que está gravemente enferma e pode vir a óbito em questão de horas ou dias. O juiz das garantias pode determinar ao delegado que convoque essa testemunha para ouvi-la antes que pereça a prova, antes que não seja mais possível produzir essa prova, certo? Cuidado com esse ponto. Assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Aqui existe uma questão interessante. Por muito se discutiu no Brasil se existia ampla defesa e contraditório nas investigações. No processo, a gente sabe que existe. No processo, nós sabemos que existe, não há dúvida disso. Certo? Até porque a Constituição prevê. Mas, numa linha mais punitivista, se entendia que o inquérito era inquisitorial, que não há ampla defesa, não há contraditório. Já para os garantistas, ampla defesa e contraditório devia ter no inquérito. Com o juiz das garantias, isso se reforçou, certo? Houve um reforço disso, como vocês podem ver aqui. A audiência pública e oral é interessante, né, pessoal? Evita aquela formalidade e a demora, a burocratização, certo? Cuidem quanto a isso. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito estando o investigado preso. O prazo de duração do inquérito para o investigado preso é de 10 dias. A polícia tem 10 dias para concluir o inquérito. Certo? O juiz das garantias poderá então fazer o quê? Prorrogar esse prazo. Está aqui. Em vista das razões apresentadas pela polícia, crime de difícil elucidação, dificuldade nas investigações, número de indiciados, isso tudo pode fazer com que haja necessidade, certo? Olha o 9. Determinar o trancamento do inquérito. Trancamento do inquérito quer dizer que aquele inquérito não tem justa causa. Por exemplo, o juiz entende que o fato não é criminoso. Ou então que não há materialidade e autoria de um crime. Nessas situações, o juiz pode determinar esse trancamento. Dependendo do motivo do trancamento, certo? O inquérito é arquivado e não pode mais ser desarquivado. Como, por exemplo, quando ele decide que o fato não é crime. Aí, mesmo que surjam novas provas, não poderá o inquérito ser rearquivado, reavivado. Agora, se o motivo for falta de provas, de materialidade e autoria, vindo a surgir novas provas, nada impede que esse inquérito volte a correr. Nada impede que o inquérito, então, retome o seu caminho, certo? Quando não houver fundamento razoável para instauração ou prosseguimento. Está aqui. É um poder que o juiz tem, todo juiz tinha, né, pessoal? Só que aqui o juiz das garantias, ele, como atua no inquérito, ele vai ter também. Requisitar. Requisição, e aqui eu quero muito cuidado de vocês. O que é a requisição? Requisição é uma ordem, certo? Requisição é uma ordem. É isso que é importante cuidar. Requisição é uma ordem, tá? Requisitar, ordenar documentos, laudos e informações ao delegado sobre o andamento da investigação. Esse inciso 10, ele deixa bem claro e ele mostra bem para nós uma coisa, pessoal. Ele mostra que quem preside o inquérito é o delegado de polícia. É o delegado de polícia judiciária, polícia civil ou polícia federal. Delegado de carreira.
O juiz aqui, ele é um mero fiscalizador, zelando por isso. Por isso ele pode tomar certas atitudes com o objetivo de zelo. Está bem claro aqui, esse é o inciso 10. Dando sequência. Aqui são as medidas mais específicas, que é o inciso 11. Decidir sobre os requerimentos. E aí eu gostaria que vocês cuidassem, porque num momento a lei fala em requisição. Agora ela está falando em requerimento. Qual é a diferença da requisição para o requerimento? Requisição, como eu disse para vocês, é uma ordem. Isso é requisição. Requisição é uma ordem. Requisição é ordenar. Requerimento é um pedido, é uma solicitação. Então, essas 5 situações, A, B, C, D e E, que vocês estão vendo ali no quadro, meus amigos, são casos, certo? De pedido. Não é de requisição, não é caso de ordem. Então, é bom cuidar isso para evitar que a banca não confunda os senhores. Certo? Para evitar que a banca não efetue nenhuma confusão com vocês. Aqui é requerimento. Interceptação telefônica. Certo? Interceptação telefônica. Ou seja, meus amigos, 2 pessoas conversam ao telefone e uma terceira está captando sem que elas saibam. Ou uma escuta. 2 pessoas conversam ao telefone e uma está captando com a ciência de um dos interlocutores. Reserva de jurisdição. Ele decide sobre esse requerimento. Quem requer? A polícia. Quem decide? O juiz das garantias. Do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática e outras formas de comunicação, beleza. É o pacote completo, né? O afastamento dos sigilos fiscal, bancário e de dados e telefônico, certo? Perceberam como ele adentra nas provas? E é exatamente por ele adentrar tanto nas provas das investigações que ele já praticamente, muitas vezes, pode sair já com uma opinião formada sem o contraditório e sem ampla defesa. Então é por isso que nós temos aqui também, né, essas situações. Busca e apreensão domiciliar, certo? É reserva de jurisdição, quem determina é o juiz. Não pode o delegado um dia acordar com tesão e dizer vou realizar busca e apreensão. Não, só o juiz. Hoje, juiz criminal. Juiz. Quando começar a valer, juiz das garantias. Acesso a informações sigilosas. Aqui é um conceito bem amplo, né? Informações sigilosas seriam informações sigilosas de bancos de dados públicos, privados. Isso ainda vai ter que ser decidido, né? Discutido, até onde vai a constitucionalidade desse dispositivo. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Exemplo, identificação criminal. Tocar piano. Botar o dedinho na graxa. É um exemplo, certo? Fazê-lo participar de uma reconstituição. Vocês sabem que a reconstituição, se o delegado quiser fazer, ele faz. Ele faz. Mas o indiciado não é obrigado a participar, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si. 12. Julgar o habeas corpus, a ação de habeas corpus. Agora, olha, impetrado antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, nós estamos julgando um habeas corpus
contra o ato de um delegado, contra o ato do delegado nas investigações, certo? Contra o ato do delegado nas investigações. Depois que a denúncia foi oferecida, nós vamos ter um outro juiz, que vai ser o juiz da instrução e não o juiz das garantias. E aí, quem vai julgar o habeas corpus vai ser esse juiz da instrução, não vai ser mais o juiz das garantias. Então, cuidado também em relação a esse ponto. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, até porque se o sujeito é inimputável, ele não pode ser submetido a uma ação penal, é um incidente. Nós estamos chegando praticamente, gurizada, nas partes derradeiras, né? Decidir sobre o recebimento da denúncia feita pelo Ministério Público ou queixa pelo ofendido, nos termos do artigo 399. Deste Código. Até porque no momento que ele receber a denúncia ou queixa, nós já vamos partir então para o quê? Nós já vamos partir para o juiz da instrução, para o juiz da ação penal. Então isso é muito importante. 15. Assegurar. Garantir prontamente, de imediato, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado ou ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Pessoal, isso aqui não é novidade, né? Há muito tempo já, por exemplo, o Estatuto do AB diz que é direito do advogado, certo, ao investigado, saber o que está no inquérito, os objetos de investigação. É direito dele. Saiu súmula vinculante do Supremo, se não me engano, súmula 14, súmula vinculante 14 dizendo a mesma coisa. Só que quem vai assegurar isso na fase de investigação, obviamente certo? Obviamente é o juiz das garantias. Certo? Aqui está. 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Bom, amigos, vocês sabem que existem crimes que a gente chama de crimes não transeuntes. São crimes que não deixam vestígio. Desculpem. Os crimes não transeuntes são aqueles crimes que deixam vestígios. Certo? Crimes que deixam vestígios. E aí o Código Penal, o Código de Processo Penal diz, no artigo 158, que sempre que a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Mas isso é apenas uma perícia. Exame de corpo de delito é uma. Existem outras. Existem outras perícias. E todas essas perícias na investigação, certo? Podem ser realizadas, o juiz pode autorizar, às vezes é preciso um perito e as partes podem indicar assistente técnico. Quem é que vai decidir pela admissão do assistente técnico? O juiz das garantias, aqui está. Deferir pedido de admissão de assistente técnico. Certo? Um dos poderes mais importantes, sublinhem o 17.
Sublinho o 17. Um dos mais importantes. Decidir sobre a homologação. O que é homologar? Carimbar, dar valor, certo? Dar o valor àquilo ali. De acordo de não persecução penal. Ou seja, o acordo de não ocorrer a ação penal. Ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Claro, porque se for após a investigação, o que vai acontecer, meus amigos, se for após a investigação? Aí nós vamos ter o juiz da ação penal e não o juiz das garantias. Mas não quer dizer que depois do inquérito não há possibilidade do acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada. Cuidado em relação a isso. E o 18 é residual, né? Costumamos dizer que ele é residual, porque fala de outras matérias inerentes às atribuições no caput desse artigo. É que, na verdade, meus amigos, o inquérito policial ele é um conjunto de diligências, né? Então, daqui a pouco, nós podemos ter outras diligências que podem ser necessárias à atuação desse juiz. É o juiz das garantias. O fato é que o juiz das garantias não toca na ação penal. Isso é o mais importante que vocês têm que saber até aqui. Parágrafo 2º. Investigado preso. Investigado preso durante o inquérito. Juiz das garantias, se a polícia representar, expor os motivos e ouvindo o MP, ele pode prorrogar a duração do inquérito por até 15 dias. Investigado preso, ele tem um prazo de 10 dias. Ouvido o MP por representação da polícia, pode prorrogar por mais 15. Mas percebam, o juiz não pode prorrogar de ofício, pela sua própria iniciativa. Esse é o grande segredo desse parágrafo 2º. Não pode prorrogar de ofício. É isso que pode vir na tua prova. Vai dizer que o juiz, por sua conveniência e oportunidade, decide prorrogar o prazo de duração do inquérito indiciado preso em 15 dias. Não. Certo? Pode ser por requerimento do MP? Pode. Pode ser por representação da polícia? Pode, desde que ouvido o MP. Certo? Então aqui diz, vamos destacar bem. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, ou seja, poderá é uma faculdade, mediante representação da polícia, representação é uma exposição de motivos, e ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Se cair na prova é muita sacanagem, né? Se cair na prova dizendo por 15 dias, por 15 dias vai estar errado. É por até 15 dias, pode ser por 5, pode ser por 7, pode ser por 9, pode ser por 12, certo? Cuidado em relação a esse ponto também. Pode ser por qualquer um desses aí. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Ou seja, o prazo é de 10 dias. A polícia não conseguiu concluir o inquérito. Representa o juiz das garantias pedindo prorrogação do prazo por 15 dias. Certo? Prorrogou. Ouviu o MP, concordou, prorrogou. Não concluiu as investigações. Tem que relaxar e soltar o indiciado. É perigoso, mas é o que nós temos aqui. É o que temos para hoje. Certinho? Temos que entrar agora no artigo 3º-C, então. Esse é o nosso objetivo. Entrar no artigo 3º-C. Todavia,
O artigo 3º-C, meus amigos, é assunto para o nosso próximo bloco. Vamos dar uma relaxada agora, tomar um cafezinho, dar uma relaxadinha e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Até mais, aguardo vocês. Valeu, tchau, tchau.